Boa noite a todos. Essa exposição, ela foi feita por provocação, eu acho que é Miguel, né? Como é que chama aquele senhor que vem aqui? Antônio. O senhor Antônio mandou uma mensagem para mim, falando desse Paulo César Frutuoso. Ele é um médico bem conceituada, que trabalha bem grande que tem lá no Rio de Janeiro, que faz inclusive as cirurgias espirituais. A gente tem que abaixar um pouquinho, Elisa, do lado de cá. E eu assisti alguns vídeos dele, né? E baseado nesses vídeos, eu preparei essa exposição de hoje, tá? E eu quero só salientar que, apesar de existir a possibilidade de ter a cirurgia espiritual, não faz parte do escopo do espiritismo a cirurgia em si. Ela é possível ser realizada, mas não faz parte do escopo da doutrina espírita. Na doutrina espírita, as intervenções que nós temos são as reuniões doutrinárias, a evangelização, o passe magnético, a água fluidificada e as reuniões mediúnicas, que pode ser por desobsessão, de tratamento espiritual, etc., né? Então, esse é o escopo do espiritismo. Mas, dentro do espiritismo, da filosofia, existe a possibilidade de ter cirurgia espiritual, tá? E eu estou trazendo a experiência desse colega, né, lá do Rio de Janeiro, para a gente ter uma ideia. Então, ele começa na exposição dele falando sobre a complexidade irredutível. Alguém tem ideia do que é isso? Bom, se ninguém tem ideia, eu vou tentar explicar nesse gráfico aqui. Dá para entender o gráfico? Então, aqui nós temos esse autor, ele ele protestando contra o aumento de impostos dos Estados Unidos, ele fez essa charge, ele fazia a charge em um dos grandes jornais dos Estados Unidos. Então, ele pegou uma pessoa sentando numa almofada, na letra A ali embaixo. Quando ele sentou na almofada, saiu o ar e empurrou uma bexiga, que em São Paulo a gente chama de bexiga, mas aqui é balão de encher, né? Esse balão foi em cima da vela, estourou, assustou o cachorro abaixou, caiu uma bola de bocha ou de boliche, né? Em cima de uma gangorra, subiu os impostos que tinha em condição, foi bater no chuveiro e fez com que o regador caísse em cima de uma planta, e na medida que essa planta caía, numa das folhas estava amarrada uma mão mecânica que tirava a carteira do contribuinte. Então, se você parar para pensar, você não pode mudar nada aqui para ter o resultado que teve. Não é verdade? Se, por exemplo, botasse uma rolha aqui na saída do ar, a bola não ia estourar. Se não tivesse a vela acesa, também não ia funcionar. Se botasse a mão mecânica em uma outra folha que não aquela, também não ia conseguir atingir a carteira do contribuinte. Então, complexidade redutiva subentende que é uma coisa que é complexa e você não pode mudar nada, que se mudar alguma coisa, ela não funciona. E aí ele continua dizendo que existem várias complexidades irredutível. O autor é Rudy Goldberg, né? Então, ele teve o primeiro evento que foi a almofada de ar, e na evolução teve uma cascata de evento, e o objetivo é roubar a carteira do consumidor, do cidadão. Não é do consumidor, do cidadão. Então, essa é o evento. Aí nós temos outras complexidades. Por exemplo, um corte que você leva na pele. Você vai desencadear uma série de eventos, uma cascata de eventos, que vai culminar em criar um coágulo sanguíneo para ir para o sangramento. Depois vem outra cascata de evento para fazer com que ocorra a cicatrização e fazer com que a pele seja o que era antes, o mais próximo possível. Nós temos outra coisa também, a questão da visão. Quando vocês estão olhando para mim,
Então, tem fótons batendo em mim que vai fazer com que a minha figura fique um pouco mais iluminada, vai refletir na retina de vocês, vão ter desencadeado uma série de reações químicas, e essa imagem vai invertida até o córtex occipital, onde lá vai ser interpretado e vai ser visto. Se tiver qualquer coisa assim que interfira nisso aí, vocês não vão conseguir enxergar. Vão imaginar que esteja tudo escuro. Não vai chegar. Então, a complexidade é isso. E assim vai. A questão da alimentação. Quando você vê o alimento, você já começa a salivar, já começa a preparar os ácidos do estômago para fazer digestão, né? E aí, depois que você come, tem uma série de eventos até culminar para absorver todos os alimentos que ali estão. A questão da doença, você tem um micróbio invasor, uma bactéria, um vírus, que vai desencadear uma resposta imunitária. Primeiro, é procurada a memória, porque nós temos o linfócito T, que tem a memória, e mais os anticorpos ali também presentes, para saber se existe na memória da nossa imunidade esse micróbio, esse agente agressor. A partir daí é desencadeado um monte de reação que a finalidade é proteger o organismo dessa infecção. Tudo isso são complexidades irreversíveis. Não tem como você mudar nada para que o evento aconteça. Tá claro? Então, nós temos da primeira complexidade um autor. E das outras? Quem é o autor das outras? Então, quando alguém tiver dúvida de que é Deus, nós vamos lembrar dessas complexidades. Porque é uma coisa tão perfeita que quando você vê aquele desenhozinho aqui, que parece um negócio complexo, uma coisa fantástica e tudo mais, isso é a visão, a digestão, a cicatrização, são inúmeros, são inúmeros. Se for pensar, são coisas inúmeras que nós temos. Né, dessas complexidades, só pode ser Deus. E a pergunta que ele falava, que ele recebia muito, né, quando ele falava sobre a complexidade irreversível, se a ciência perguntando, se existe um planejamento inteligente para a vida, por que nós adoecemos? Né? Se tudo é perfeito, se tem uma complexidade irreversível, tudo acontece encadeado e tudo mais, por que a gente adoece? Então ele vai explicando que a doença, ela não vem pela vontade de Deus, pela criação de Deus, mas sim pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, pelas nossas atitudes, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A doença, ela vem para nos educar, ela vem para nos ensinar, para nos orientar. Porque normalmente, quando ficamos doentes, nós fazemos uma descoberta fantástica, que a gente pode morrer. Não sei se você sabe, mas nós podemos morrer a qualquer momento. E a doença é o aviso. E normalmente, quando acontece isso, a gente fica alerta assim, gente, eu posso morrer. Sabe aquela coisa, parece que a verdade cai. E aí normalmente as pessoas mudam de atitude. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a medicina espiritual. A medicina espiritual é uma abordagem holística em todos os aspectos que busca a cura. E ela reconhece a interconexão entre mente, corpo e espírito. Ele vê esses três aspectos. Na medicina que nós temos, eu até fiz um estudo sobre isso, ela apenas trata o efeito. Porque a doença não começa no corpo, a doença começa no espírito, qualquer que seja. Um exemplo disso é a depressão. A depressão é uma doença da alma, se manifesta no corpo, mas ela vai de uma encarnação a outra encarnação. E a única maneira de tratar a depressão, o melhor medicamento que existe para curar a depressão, para tratar a depressão, é viver. Porque vivendo, você vai tratando encarnação após encarnação. Às vezes é preciso de várias encarnações para você poder tratar. Então, ela se baseia na crença de que o equilíbrio espiritual é fundamental para a saúde e o nosso bem-estar.
Então, essa é a visão da medicina espiritual. Os princípios que nós temos de integração, que é uma abordagem integrativa que considera o corpo e o espírito na cura. Quer dizer, todos esses três aspectos, esse tríplice aspecto é considerado. É reconhecido que existe uma energia vital e influencia diretamente na sua saúde física, mental, espiritual, e eu acrescento espiritual também, emocional e espiritual. Que existe uma conexão universal, que existe uma interconexão entre tudo no mundo, né? E que nós buscamos uma harmonia no cosmos. E uma coisa interessante é que a ideia que nós temos como seres humanos, que nós somos os seres mais inteligentes da criação de Deus, é que tudo que existe no mundo é para nos servir. Então, nós temos a luz para nos iluminar, nós temos as árvores para decorar o nosso ambiente, nós temos os pássaros para nos alegrar, nós temos o céu azul para embelezar o nosso dia. Então, a gente imagina que tudo que existe no mundo é para nos alegrar. Na verdade, não. Na verdade, nós fazemos parte dessa harmonia. Nós somos parte dessa harmonia. Talvez nós sejamos o motivo da desarmonia de tudo isso. Tá? Mas nós fazemos parte. A única diferença é que nós somos seres inteligentes e que nós temos o direito da escolha e temos o direito de errar. Nenhum outro ser que não seja inteligente erra, porque eles agem pelo instinto. Nós temos o direito de errar. E como nós temos o direito de errar, através do erro nós aprendemos. Não que seja obrigatório, mas nós aprendemos pelo erro. E alguns estudos científicos mostram os efeitos positivos da medicina espiritual na saúde e no bem-estar das pessoas. Tem uma coisa interessante que tem alguns estudos que foram assim bem aleatórios, mas teve um estudo de um cardiologista estava estudando sobre o colesterol. Então ele pegou 3 grupos de ratos. Um rato que era o controle que recebia a ração normal. Outro rato que recebia uma ração hipercalórica. E outro grupo de ratos que recebia uma ração hipocalórica, com menos calorias, menos gordura, né? Então, na hipótese dele, ele imaginava que o grupo que receberia a comida mais gordurosa teria muito mais colesterol e teria uma meia-vida menor, né? Hoje, um rato de laboratório vive em torno de 6 meses, 6 a 8 meses mais ou menos. Então, como no tempo de observação, eles morreriam mais cedo, tá? E para surpresa deles, não. Os ratos que comeram a comida hipercalórica viveram mais que os outros. E foi uma loucura, né? Porque você, poxa, tem que avisar para eles que eles têm que seguir o que a ciência manda, não o que eles querem, né? E aí o cientista resolveu ir lá no biotério, onde os ratos eram criados, e para surpresa deles, ele viu que isso tinha a ver com a postura do tratador. Porque como esses ratos que recebiam a alimentação hipercalórica e mais gordurosa, recebiam mais comida durante o dia, o tratador botou ele no nível da altura dele, na prateleira mais baixa. Então, toda vez que ele ia dar comida, ele fazia um carinhozinho, brincava com os ratos, ficou até amigo dos ratinhos, né? E esse afeto do tratador provavelmente influenciou no resultado, né? E os outros ratos, que ele só jogava comida, né, que ficava no lugar mais alto, eles acabaram vivendo o que tinha que viver. Mas esses que receberam carinho acabaram vivendo mais. Então mostra que realmente o afeto, o carinho, o amor, ele pode ter efeitos benéficos para a nossa saúde, medicina espiritual. Outro caso que aconteceu foi um cardiologista intensivista americano que fez um trabalho publicado em revistas internacionais bem conceituadas e ele avaliava o poder da prece. Então ele pegava um grupo de pessoas, de pacientes com a mesma gravidade e um grupo que recebia prece. E pessoas desconhecidas faziam oração para aquelas pessoas que estavam. E verificaram que essa desfavorável da doença, tendo alta mais precoce. E a única coisa que
E tipo, os outros, coitados, por que que não rezaram por eles também, né? Mas tem que ser controle. E um efeito benéfico dos pensamentos, desses. E qual é o futuro da medicina espiritual? Nós usamos muito pouco. E realmente a medicina ela é muito cartesiana, ela é muito racional, ela quer muito aquela coisa assim de mecanicista, né? De trabalhar sobre. Nós achamos que na medicina hoje que a bactéria, superbactéria, eu lembro de um professor de infectologia que falava que ele rezava toda noite para que o Staphylococcus aureus continuava resistente, continuasse sensível à vancomicina. Ficar vancomicina, isso é uma tragédia. Já fazem quase 40 e as orações do professor, mas a ideia que se tem é o seguinte: superbactéria que tem que ter um para poder tratar, porque se dão no coisa. E na medicina espiritual nós observamos que não existe doenças. O que existe são doentes, porque a doença vem da alma primeiro. É a pessoa que está deprimida, que abaixa a imunidade, a pessoa que está triste, a pessoa que está com pensamentos negativos, acaba interferindo na imunidade e ela tem mais probabilidade de ficar doente. E aqui nós vamos falar sobre um assunto assim bastante polêmico que acontece lá no Lar São Luís, que são as cirurgias espirituais, mas direciona as pessoas que vão ficar ali. Elas têm que ficar de jejum de carne, de bebida alcoólica e de cigarro durante 3 dias. Eles não podem comer carne nem bebida alcoólica. O interessante é que o médico que assiste a ele tá há 40 anos lá nesse lar, né, trabalhando lá trabalhando como voluntário. E o médium que atende ele, que incorpora o doutor Frederico von Stein, que é esse que está materializado aí, carregando o lírio na mão, ele é o mecânico. E diz que o mecânico que tem ensino médio só. E os termos que ele fala são termos científicos, inclusive fala em alemão e inglês. Ele diz que fala em inglês com uma velocidade tão grande que ele, mesmo conhecendo o inglês, ele não consegue acompanhar, né? De tão é, perfeito que é a, a vocalização do inglês por esse mecânico, né? E aqui ao lado nós temos o Frei Luiz, que inspirou na criação desse lar, que é um lar que acolhe muitas crianças que estão lá no Rio de Janeiro e tem esse trabalho espiritual muito grande. Dr. Frederico von Stein, ele conta que ele foi médico nazista e ele fez várias experiências dos nazistas com os judeus. Então, o compromisso dele era muito grande, né, de coisa. E o doutor Paulo César Frutuoso, ele tem a revelação de que numa encarnação anterior, ele foi um inquisitor. Ele trabalhou na Inquisição na Idade Média. E que ele usava de instrumentos metálicos para fazer tortura nas pessoas. E aí ele teve, depois de muito tempo, várias encarnações, ele disse que nessa encarnação que ele conseguiu, ele falou que ele conseguiu levantar o olhar, né? Então ele veio incumbido de ser médico, cirurgião, onde o instrumento de trabalho dele são os equipamentos metálicos, né? Que é o bisturi, tesoura, pinça, né? Que ele usa na encarnação anterior para torturar. E ele conta uma história de que uma paciente que chegou lá,
eu não vou lembrar agora a síndrome. Essa paciente tinha uma síndrome que deformava totalmente as articulações. As articulações ficavam tudo móveis. Então, ela estava toda deformada. Por usar altas doses de corticoide. Então, o corticoide deixa aquela face, que é a face de lua cheia, né? Fica aquela cara redonda, grosso. A gente chama de cara de lua cheia e pescoço taurino, né? Pescoço de touro, que fica aquele pescoço grosso. Além de todos os efeitos que o corticoide dá, que diminui a imunidade, dá retenção de líquidos, aumenta a pressão arterial e tudo mais. Então, todos os efeitos, ela tomava corticoide em altas doses para controlar um pouco a doença. E diz que Cindy Lyer, alguma coisa assim, diz que essa paciente, ela foi uma cúmplice deles. Diz que ela que executava. E diz que várias pessoas que tinham essa síndrome eram pessoas que estavam fazendo a expiação desses processos que aconteceram na Idade Média, né, da Inquisição. O Dr. Frederick von Stein, ele teve uma ocasião que o Paulo César, o Dr. Frutuoso, né, ele é muito curioso e ele fala que ele tem aquela curiosidade científica. Então, se ele pudesse, ele ficava o tempo todo perguntando, né? Mas que ele tem que ficar calado, porque muitas vezes até chama a atenção dele. Então, ele falou que um dia que deu a oportunidade, diz que ele bombardeou o Dr. Frederic, perguntando a ele por que que ele, às vezes, ia fazer cirurgia espiritual e o paciente tinha um problema na próstata e ele fazia cirurgia na cabeça. E outras vezes o paciente tinha um problema no estômago, ele fazia cirurgia no pé, ele mexia no pé. Outras vezes ele tinha problema no coração, aí mexia no abdômen. E aí ele falou o seguinte, que na verdade a pessoa, quando ela está doente, ela se concentra muito no local da doença, ela mentaliza muito, e isso atrapalha o tratamento. Então diz que eles fazem o tratamento à distância, criando um túnel para que aquelas vibrações ectoplasmáticas vão até o local da doença. Então, eles fazem isso para disfarçar, para enganar, entre aspas, ao doente, né? Tem outra ocasião que ele conta que um professor dele, que era ateu convicto, e disse que era um professor maravilhoso. Ele falou que tudo que ele aprendeu de oncologia, cirurgia oncológica, aprendeu com esse professor. Tinha uma admiração muito grande por ele. E um dia esse professor teve um quadro de uma insuficiência mitral. É uma válvula cardíaca, onde o coração, ao bombear, ele joga o sangue para frente e joga o sangue para trás. Então o coração vai hipertrofiando, porque ele não consegue ter o resultado, né? O coração é uma bomba. Se ele não consegue bombear, é como se fosse uma bomba d'água furada. Então ele vai o quê? Aumentando de tamanho para tentar fazer o efeito que é esperado dele. E esse professor começou a entrar num quadro assim, muito grave, e ele já tinha uma idade mais avançada, e os médicos estavam em dúvida se eu fazia cirurgia ou não nele. Que a cirurgia, uma cirurgia cardíaca aberta no paciente que tinha mais de 70 anos é muito arriscada. E aí ele sugere para esse professor ir até o Lar São Luís, e o Frei Luís, e ele vai, tipo assim, eu não acredito nisso mesmo, né? Mas eu vou. Né? Quem sabe, né? Quem sabe dar alguma coisa. E diz que na hora da cirurgia, o doutor Frederico chamou a atenção dele. Falou assim: olha, você, para fazer o procedimento e que tenha sucesso, você tem que agir como um paciente seu. Porque o paciente, quando ele está submetido à sua técnica, ele tem que confiar em você. Você tem que crer e esperar ser curado. Que se assim não for, não vai funcionar. Aí diz que isso funcionou, né? Que ele mudou a atitude. E diz que só tem sangramento no sentido de provar para as pessoas que foi feita uma cirurgia. Então, ele diz que aparece sangue, às vezes, na roupa do paciente. E nesse caso desse professor, diz que apareceu muito sangue na roupa e depois apareceu um tecido branco, né? Do tamanho de uma moeda de R$ 1. E aí ele pede para o doutor Frutuoso descrever o que ele estava vendo. Aí disse, ó, eu estou vendo que tem bastante sangue e estou vendo um material branco. Que pega na mão isso aqui. Ele pegou na mão, o que é isso? É a válvula.
Aí ele falou assim, mas como que vocês tiraram a válvula dele e ele continua vivo? Então, ele falando que eles estavam desmaterializando, criando uma imagem que a gente chama de é, ideoplastia. Eles criaram uma imagem ideoplástica, funcionando como válvula para fazer com que as células depois reconstituíssem a válvula. Mas ela continuava funcionando como válvula. Então, ela desmaterializava e materializava imediatamente uma válvula nova. E ele se curou. E aí ele pediu a permissão para poder analisar a válvula no laboratório. E aí constataram que era tecido cardíaco. E um cardiologista presente ainda afirmou que estava até as cordoalhas da válvula estavam presentes no momento. Tá? E esse professor viveu mais 20 anos e depois desencarnou de um outro motivo que não foi esse. Mas ele até então ainda não dava o braço a torcer dizendo que ele foi curado pela cirurgia. Tá? Então, na definição e conceito, nós temos que a, a prática da cirurgia espiritual para os espíritos materializados são realizados com a finalidade de promover a cura e o equilíbrio do espírito e do corpo, que são considerados importantes no contexto espiritual, pois visam o alívio físico e espiritual dos pacientes. Lembrando também que tem paciente que não vai ter condições de ser tratado, como aconteceu com Jesus. Ele tinha alguns que ele chegava para falar e falava assim: olha, esse aqui não pode ser curado, porque era um processo expiatório. Muitos daqueles que o buscavam, imagine, tratar a lepra quando não se conhecia nem quem era o agente. Porque o bacilo de Hans foi descoberto agora no século XIX, final do século XIX e início do século XX, que descreveram o bacilo. Na época de Jesus, nem sabia o que era, nem sabia qual era o agente etiológico. E ele curava. Teve um momento também que ele curou um cego, que foi interessante, que fala que ele usou da saliva e da terra, criando um emplasto, né, de lama, colocou no olho do cego e aquilo curou. Então ele fala, o doutor Frutuoso fala que ele tem como interpretação que na verdade não foi saliva, foi ectoplasma, né? E que o ectoplasma do Cristo é tão poderoso que ele reorganizou totalmente a estrutura da visão, que é muito complexa, devolvendo a visão àquele cego. E essas cirurgias estão intimamente ligadas ao mundo espiritual. Ela só acontece com a participação, sob influência e com a execução do plano espiritual, onde os espíritos materializados atuam como médiums para realizar procedimentos cirúrgicos que variam de acordo com as necessidades espirituais e físicas dos pacientes. E os benefícios são que, além da cura, eles alcançam o equilíbrio espiritual, alívio das dores físicas, das dores emocionais, a promoção do bem-estar integral, e ele começa a compreender o aspecto espiritual e material do ser humano. Eles começam a ter uma visão diferente. Ele diz que muitos desses pacientes têm uma experiência pós-procedimento muito parecida com a EQM. A EQM é a experiência de quase morte, que ela foi descrita, inclusive, pelo Dr. Ian Stevenson, que era um ateu americano, e ele era um médico que trabalhava com cuidados paliativos, que é pacientes terminais, e ele via muitos casos desses de pacientes que passavam por aquele procedimento que ele criou, que o paciente ele via o corpo dele ser cuidado pelos médicos, uma visão de cima, depois ele entrava num túnel onde tinha uma luz no fim e as dores cessavam, a falta de ar cessava naquele momento, e no fim do túnel ele encontrava normalmente entes queridos, e a sensação de bem-estar era muito grande, eles tinham uma sensação de muita alegria, que inclusive eles pensavam assim, bom, finalmente eu vou ter paz e queria ficar lá. Aí depois vem um chamado e eles voltam bruscamente ao corpo, voltando a sentir todas as dores. Então, mas todo paciente que passa por essa experiência de quase morte transforma completamente a sua vida. E eles falavam que todos os pacientes que passaram por esse procedimento também acabam mudando a sua conduta, a sua postura.
valorizando mais a parte ética, moral, né? Dando menos importância para coisas materiais, né? De coisa. Então, tem uma mudança muito grande. No processo da cirurgia espiritual, primeiro tem que ter uma preparação espiritual muito grande do médium e dos pacientes antes do procedimento. Então, aquilo que eu falei inicialmente, tem que ter um preparo de 3 dias de quem vai atuar na cirurgia e a equipe que ele está. A outra coisa que ele fala que é interessante, a energia utilizada nesse procedimento, 70% vem do plano espiritual, do espírito materializado. 25% vem das matas e florestas que estão ao redor. E 5% das pessoas presentes ali. Eles usam o ectoplasma dali para poder utilizar. E o que ele fala, exatamente, eu não sei se tem como comprovar, mas é assim, uma coisa assim, tão espetacular. Ele fala que a energia que você despende num procedimento desse equivale quase que uma bomba nuclear. A intensidade da energia que ele tem. Então, tudo isso tem que ter esse preparo por parte do coisa. E a outra coisa interessante é que durante o processo de materialização, não se pode tocar no espírito. Tá? Ele tem que ficar totalmente livre, porque qualquer coisa que você faça, você vai contaminar o ectoplasma do médium doador. E ao retornar, o ectoplasma volta de novo, né? Nós lembramos da história do Peixotinho. O Peixotinho, ele era contemporâneo do Chico. O Chico, inclusive, visitava ele muito e tudo mais. E o Peixotinho tinha essa coisa de fazer materialização. E o ectoplasma é uma substância presente no nosso perispírito e ele é mais intenso em pacientes mais jovens, tá? Principalmente adolescentes, e ele saía desse médium pelos orifícios naturais, que seriam o nariz, a boca e o ouvido. Então saía, você viu o feixe branco daquela substância leitosa e o espírito torna-se visível para todos. Não é só quem é médium vai ver, não. Todos veem. Ele pode ser fotografado, ele pode ser, poderia ser tocado, mas não é recomendável, né? Mas ele torna-se tangível por causa do ectoplasma. E é uma coisa interessante o ectoplasma. Nós tínhamos em muitos casos relatados sobre o fenômeno de poltergeist. Todo mundo vai lembrar daquele filme Poltergeist que passava há muitos anos atrás, né? E eram fenômenos físicos, onde pegava fogo em algum lugar, portas abriam, gavetas abriam, portas de armário abria também, fechava, pedras sendo atiradas no telhado e tudo mais. E normalmente esse fenômeno poltergeist sempre tem algum adolescente, algum jovem, ou masculino ou feminino, que tem mediunidade e muito ectoplasma. Utilizando pelos espíritos zombeteiros, esse ectoplasma vão fazendo esses efeitos físicos. Tá? É uma coisa que quase sempre quando tem esses fenômenos, pode saber que por trás tem algum jovem, né, que tem a mediunidade. Tá? Ou melhor, o mediunismo. A mediunidade é a faculdade controlada, o mediunismo é o fenômeno. Né? No pós-operatório, normalmente nas cirurgias não tem anestesia, tá? Eles manipulam uma substância que tem no nosso corpo chamada endorfina, né? E essa endorfina ela tem um poder de analgesia e de anestesia 200 vezes maior que a morfina, tá? E é produzida pelo nosso corpo. Então eles concentram essa substância. E aqui tem uma coisa interessante. Sabe como é que a endorfina foi descoberta? Existe no deserto lá do Saara, os camelos, e tem nos oásis uma fruta que é extremamente doce e apreciada pelos camelos. Só que a fruta tem um problema, que ela é cheia de espinhos. A casca dela é cheia de espinhos. E os camelos comem ela. Machuca toda a boca, toda a gengiva, todo o lábio dele assim, e eles mastigam aquilo lá com espinho e tudo, né? E aí eles começaram assim, às vezes até o dono do camelo bate nele para não comer, né? Mas ele vai, quando ele vê a fruta, ele fica louco, ele vai atrás e morde, machuca toda a boca, né? E o dono não quer que ele machuque a boca, naturalmente, né? Então bate nele e apesar disso, ele não deixa de comer a fruta.
E aí, alguns pesquisadores falam assim, pô, tem que ter alguma coisa nessa fruta, né, que anestesia o camelo. Não encontraram nada. Nada. Não tinha nada diferente na fruta que pudesse produzir analgesia ou anestesia. E aí tiveram a ideia de tirar o sangue do camelo no momento que ele estava comendo a fruta. E observaram altos níveis de endorfina. Aí foram descobrir que o prazer que ele tinha de comer, quando começava a dor no coisa. E em nós acontece também isso aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguém já teve assim a experiência de ter um corte mais profundo na pele, ou amputação de dedo, ou alguma coisa assim mais séria? Alguém já passou por isso? Pois é. Eu vou dizer para você, na hora você sente o choque, depois você não sente dor. Aconteceu com você? E por incrível que pareça, dura em torno de umas 12 a 20 horas, mais ou menos, o efeito analgésico. Depois começa a doer por causa do processo inflamatório. Mas na hora do acontecimento, a pessoa não sente nada. Por quê? A providência divina criou a endorfina para isso, para evitar aquelas dores extremas. Então, no momento que você tem uma lesão grave ou profunda, você sente só um choque. E quando você olha assim, nossa senhora, tá aquele negócio horrível ali no coisa, e você não sente dor. Porque a liberação da endorfina é imediata, é muito rápida. É o que acontece com o camelo, tá? Então, no procedimento pós-operatório, os cuidados, porque como normalmente não tem incisão, não tem lesão, não tem corte, não tem nessas cirurgias, os cuidados seriam mais o cuidado de espiritual, da pessoa continuar as orações, manter os pensamentos mais elevados, né? Manter-se mais cuidado para que continue o tratamento, porque normalmente o procedimento não termina, o tratamento não termina com o procedimento, é um começo apenas. Então, nós temos vários relatos de experiências. Essa Casa São Luís, o próprio doutor Frutuoso, ele fala que ele tem uma experiência assim, de ele próprio, de mais de 20 mil casos de cirurgias dessas que são coisas. Ele já publicou 9 livros. Ele falou assim: nunca pensei em escrever livro, já escreveu 9 livros sobre a experiência dele lá na Casa São Luís, Frei Luís, e, logicamente, ele falou que todos os direitos autorais são direcionados à casa, tá? Ele não recebe nada desses direitos autorais. Então, todas as evidências mostram realmente a prática das cirurgias por espíritos materializados, incluindo testemunho de curas espirituais, curas físicas, impactos positivos nos pacientes, e a correlação entre o procedimento realizado e a melhoria do quadro de saúde dos assistidos. O exemplo foi o médico, que era ateu, que melhorou do dia para o outro, mas ele não deu o braço a torcer, tá? Foi que nem a história do Emmanuel, quando Jesus cura a filha dele, que Públio Lentulus, que era o senador romano, ele também fala, inclusive para a mulher e para empregado, para não contar para ninguém que a filha dele foi curada pelo Galileu. E comparando com cirurgias espirituais, nós temos abordagens diferentes. Na cirurgia espiritual, na cirurgia convencional, nós temos todos os procedimentos de asepsia, de ter um ambiente propício para isso, de fazer a asepsia do local, de usar campos cirúrgicos, de usar instrumentos metálicos e tudo mais. Só que a cirurgia convencional, ela atua somente sobre o corpo, atua sobre o efeito, não atua sobre a causa. Aí vão perguntar assim para mim: gente, doutor, mas para que tem cirurgia convencional então? Se a cirurgia espiritual ela resolve tudo isso, para que vai ter cirurgia convencional? O que acontece é o seguinte: é, a cirurgia espiritual ela não tem um alcance para atender a todos, e inclusive pelo número de médios e número de estrutura para poder fazê-la. O primeiro motivo é esse. O segundo é também a necessidade de passar por isso, porque às vezes a pessoa tem que ir até o final para poder se convencer, né, de coisa, para ir até as últimas raias para poder dobrar-se. Então, a cirurgia médica, a cirurgia convencional, ela é importante por isso. Ela vai atuar sobre o efeito, vai atuar realmente numa fase muito mais avançada, né, quando já tem a lesão no corpo físico, mas ela é necessária por isso, porque a finalidade da doença é, principalmente, educar a pessoa, ensinar.
E tanto as cirurgias convencionais quanto as espirituais têm como finalidade a busca da cura e a melhoria da saúde dos pacientes, podendo atuar de forma complementar quando a integração dos cuidados holísticos. Quando você tem o consórcio das duas, né, você tem uma visão ampliada de saúde, onde as cirurgias espirituais, por espírito materializado, expande a visão convencional da saúde e considera aspectos espirituais e energéticos, agregando uma perspectiva mais ampliada e integrativa no ser humano. Os riscos que nós temos, se as pessoas, o risco maior que tem é de não ter o resultado esperado pela postura, às vezes, da pessoa, né? De não ter os cuidados necessários para isso. Mas a questão de sangramento, a questão de infecção, coisa, é nula, praticamente não tem isso aí. Se vocês não tiveram a oportunidade, tem um filme que está passando agora até no Netflix, que conta a história do Zé Arigó, né? Não sei se alguém assistiu já. O Zé Arigó, eu esqueci o nome do filme, você lembra? O Predestinado, isso, obrigado, Rita. Ele conta a história do Zé Arigó, é linda a história, né? O Zé Arigó era um matuto, é um caipira, lá no interior de Minas. E ele operava com canivete. Ele cortava, ele enfiava o canivete no olho, tirava lesões e tudo mais. E ele foi assim, ele foi assacado, né? Porque na época ele ficou preso. E o interessante é que ele preso, ele cuidava dos presos, cuidava dos carcereiros, cuidava até do delegado lá no coisa, e fazia fila na prisão, né? O pessoal fazia fila para ser atendido pelo Zé Arigó. É lindo, o filme sim, ele é muito poético, sabe, de coisa, e o autor, ele conseguiu realmente, o ator, ele conseguiu ter, assim, uma percepção mesmo do que era, o que foi aquele momento do Zé Arigó. E depois o Zé Arigó operava através do Dr. Fritz, né, que era um espírito alemão também, que fazia cirurgia. Depois o Dr. Fritz passou a fazer cirurgia com o Dr. Edson Queiroz, que era um médico pernambucano, ginecologista e obstetra, e o interessante é que todos os dois tiveram mortes violentas, né? O Zé Arigó, ele teve um acidente de carro, até tem uma controvérsia, não sabe se foi o acidente que o matou ou se foi um problema cardíaco dele, né? Que parece que ele não tinha lesão nenhuma no corpo. Ele bateu numa árvore e não tinha nenhuma lesão no corpo, né? E o Edson Queiroz foi assassinado pelo seu jardineiro, né? O jardineiro matou. Então, os benefícios dessas cirurgias integradoras não é apenas a dimensão física, mas também a dimensão espiritual. E promove-se essa abordagem integrativa e holística na busca do equilíbrio do ser. É, Nessas considerações finais, as cirurgias espirituais por espírito materializados desempenham um papel relevante na prática espiritual, promovendo a harmonização entre os planos espiritual e material e oferecendo oportunidades de cura e crescimento espiritual para aqueles que buscam a intervenção espiritual. Lembrando aqui que o Lar São Luís ele faz atendimento online também, tá? O Lar Frei Luís. As pessoas que quiserem podem acessar na internet, botar lá Lar Frei Luís e tem um atendimento online. Você preenche uma ficha, tá? E eles têm uma reunião específica para isso, tá? Os cuidados são os mesmos, tá? Tem que fazer o jejum, assim, evitando a bebida alcoólica, evitando o cigarro e a ingestão de carne durante 3 dias, para da data marcada para o procedimento. A pessoa, na hora do procedimento, tem que ficar no ambiente de penumbra, em oração, e preparada para poder receber o atendimento. O doutor Frutuoso, ele fala dessa imagem aqui. Ele fala que toda vez que ele vai na cirurgia, e ele comenta que todo médico, médium, ele tem um auxílio de uma equipe espiritual muito grande. Então, ele percebendo ou não, existe uma influência ali. Então, mesmo sem saber que é médium, ele é. Porque existe algumas coisas. Eu já tive assim, várias demonstrações na minha prática de falar assim, presta atenção nisso aqui, não deixa passar.
né, de ficar de olho nisso aí. Então, vinha alguém puxar a minha orelha, né? E o doutor Frutuoso fala o seguinte, que deram um cascudo, apertaram o nariz, puxaram a orelha dele para essa realidade, né? Então ele imagina que toda vez que ele vai entrar na cirurgia, ele tem um Cristo junto dele, auxiliando nesse procedimento. É isso, gente. Obrigado pela paciência e que a gente possa refletir sobre tudo isso aí. Boa noite para todos.